Programa Em Dia com a Notícia. Começando mais um Em Dia com a Notícia, com a notícia de hoje, dia 2 de maio de 2018. E todas as quartas-feiras, como de costume, o Em Dia com a Notícia traz aí temas ligados à segurança, né? E hoje, falando um pouco mais de segurança pública, nossos estúdios aqui estamos recebendo o comandante Tom, da Guarda Municipal de Andradas, para falar um pouco sobre violências urbanas, um tema aí de grande relevância nos dias atuais. Também em Andradas, que nos últimos anos viu a cidade deixar de ser pacata para registrar aí com uma certa rotina alguns tipos de crimes que antes a gente não via aqui sendo registrados aqui em Andradas. Primeiramente, né, comandante, um bom dia para você, seja bem-vindo aos estúdios aqui da rádio. Bom dia, muito obrigado pelo convite e bom dia a todos os ouvintes também aqui da rádio. Bom, começando, comandante Tom, vamos aí falar aí sobre o tema violências urbanas hoje, que atinge aí vários quesitos, como o surto de roubos, furtos e assassinatos no país, não somente em Andradas. E também aí tem uma questão de debate da desmilitarização da PM, os vários tipos de violência contra crianças, mulheres e a questão do bullying nas escolas. Por que você acha que a nossa sociedade está tão violenta, na sua opinião? Na minha opinião, né, a violência ela surge principalmente da desigualdade social, socioeconômica. Havendo essa desigualdade, vai existir culturas diferentes, então talvez a gente já esteja no nível cultural que outras pessoas não possam atingir devido à educação, o lugar onde nasceram, as influências que tiveram, os exemplos que tiveram. Então eu creio que esse seja o maior fator. Também a falta de estrutura familiar. Hoje, às vezes, para uma mãe poder criar um filho, ela tem que ficar o dia todo fora trabalhando e não pode. A mãe e o pai, claro que é a responsabilidade dos dois, eles não podem estar dando a educação que a gente costumava ter, né? Que é aquela coisa do pai tá repreendendo a gente, explicando a gente o que é certo, o que é errado. Então hoje tem essa figura muito distante e acaba gerando aí possíveis pessoas violentas no futuro. E existe uma cultura de violência no país? O senhor acha que isso começa em casa, com os pais orientando os filhos aí de uma certa forma ou não? Eu não acho que os pais incentivem diretamente a violência, mas eu acho que as crianças, os filhos, eles são como se fossem livros em branco. Então eles vão seguir exemplos. Às vezes o pai acaba não violentando a criança, mas acaba agredindo a mãe, gritando com a mãe, dando exemplo ruins. Então a criança acaba aprendendo isso e crescendo com isso como se fosse comum. Então a gente tem que ver os exemplos que a gente dá para os menores, né, para as crianças. Eu acho que a questão da corrupção, a questão da violência, tudo começa em casa e, claro, na escola através de exemplos. Eu só acho que é importante ressaltar aqui que hoje tem muito aquela coisa de pai achar que o filho tem que ser educado na escola. Eu acho que são educações diferentes. Em casa a criança aprende a ser uma pessoa boa, uma pessoa moral, uma pessoa com ética, e na escola tem educação referente ao ensinamento, né, às faculdades mentais. E o senhor acredita aí, então, que exista uma certa predisposição aqui de nós brasileiros quanto à violência por algum motivo? Aqui o senhor citou aí que o social contribui muito com isso, ou não? Isso é uma coisa geral? Eu acho que tem melhorado muito, né? Se a gente for pegar um passado não muito distante, a gente vai lembrar que a violência na escola era combatida com violência, o que não faz muito sentido. A palmatória, por exemplo, ajoelhar no milho. Então, falando em cultura, sim, recentemente tinha toda essa questão. Eu acho que a gente está evoluindo pouco a pouco, está caminhando aí pro caminho certo, né? A gente está indo pro lugar certo, só que eu acho que ainda demanda um certo tempo. E, comandante, o senhor acredita aí que as pessoas não confiam na justiça? Eu acho que o quesito não é nem confiar, eu acho que elas não entendem. A justiça no Brasil ela é bem burocrática, ela é morosa. Então, às vezes a pessoa ela passa por alguma situação de rua, vai fazer a denúncia, por exemplo, e acaba vendo a pessoa, né, que infringiu a lei na rua de novo, fala, nossa, mas o que aconteceu, né? Porque a pessoa tinha que estar sendo preso. Às vezes, por não entender o processo legal do Brasil, a burocracia brasileira da justiça, ela acaba achando um pouco que a justiça não funciona. Eu creio que seja mais essa questão, não é nem tanta confiança, mas é o desentendimento mesmo da justiça no Brasil. Esses dias nós recebemos aqui o representante do Câmara Jovem, né, o João, e que tem aí o tema este ano como o tema principal, violência contra a mulher. E existiu aí umas questões aí que surgiram, inclusive no programa da violência contra a mulher, porque geralmente se acha que a violência contra a mulher é apenas a agressão física. E existe a moral também, a psicológica. Como é que é identificado isso?
Perfeitamente, né? Violência, na verdade, é bem mais subjetivo do que a gente consegue imaginar, né? Principalmente contra classes que têm menos condições de se defender. No caso, a violência contra a mulher tem diferentes, né, modalidades, a violência moral, psicológica, às vezes uma ameaça que você faz contra ela, ou às vezes você sai de casa, o marido sai de casa, chega bêbado e começa a fazer ameaças, ela não consegue se sentir bem, ou até agressões que são mais graves a ponto de abranger mais de um quesito aqui, por exemplo, a violência sexual, que além de física, muitas vezes é psicológica, porque para a mulher lidar com aquilo depois, tem todo um tratamento, todo um processo de retorno para ela poder se sentir bem novamente, se sentir mulher, se sentir capaz. Então, é um tema que tem que ser muito abordado e muito combatido, porque a violência ela abrange muitos campos, de fato. E como fazer a denúncia nesse caso? A denúncia ela pode ser feita pessoalmente, né? A gente pode abordar, por exemplo, um guarda na rua, a gente vai levar a denúncia à frente, ou abordar o centro comunitário da polícia que fica lá próximo à prefeitura, pode ir lá e fazer a denúncia. A gente tem também os canais, né, por telefone, que fica mais fácil de fazer a denúncia. A gente tem o 153, que é o telefone da Guarda Municipal, 190, que é o telefone da Polícia Militar, e 181, que é o canal direto de denúncia da Polícia Civil. E isso é anônimo? Pode ser feito de forma anônima. A gente só vale lembrar que o trabalho da Polícia Militar e da Guarda Municipal ele é uma coisa mais de flagrante, ou seja, a gente não tem o poder de investigar, isso é competência exclusiva da Polícia Civil. Então, se o fato estiver ocorrendo na hora, quanto antes ligar pra gente, melhor. Não precisa se identificar mais, falar, olha, tá acontecendo isso aqui agora, pra gente poder deslocar e tentar pegar o flagrante. Caso não haja flagrante, às vezes a pessoa não entende, mas a gente não pode simplesmente entrar na casa de uma pessoa, né, sem fundado suspeita. Fica um pouco complicado nesse caso. Então, aí se for uma coisa que ocorre rotineiramente, a gente já aconselha a denúncia direta à Polícia Civil, porque ela quer fazer o trabalho investigativo. Sim, até porque precisa investigar a veracidade desse fato, né? Porque pode não ser, né? Justamente. Às vezes acaba que, às vezes a pessoa acha que é um fato, acaba não entendendo e não é aquilo que ela pensa. Ela ouve um grito, acha que alguém tá apanhando, às vezes não é, a pessoa, sei lá, por algum outro motivo, acabou assustando, não sei. Então tem que realmente averiguar para poder fazer a denúncia de maneira correta e não empregar a força policial de forma desnecessária. E, bom, a gente falou do bullying também, né? Que é um tema bem atual esse, né? Antigamente não se falava muito e hoje, inclusive a expressão bullying, né? Não existia aqui no Brasil. E ele é praticado tanto dentro quanto fora das escolas também. Inclusive existe o bullying cibernético, né? Que ameaça aí por redes sociais. Como que pode ser feita a denúncia no caso desse? De fato, a gente tem que lembrar que o bullying ele tem uma lei específica a partir de 2015, a Lei 13.185, que trata diretamente o combate ao bullying. Essa lei dentro das escolas, dos clubes, dos locais que aglomeram crianças e adolescentes principalmente, ela prevê que bimestralmente seja gerado um relatório para ver se está sendo combatido ou feita política contra o bullying. Ela prevê também que por serem crianças e adolescentes, ao invés de ter uma sanção, ter uma punição direta pela lei, que seja praticado, feita uma política para evitar que aquela pessoa continue com aqueles atos, né? Porque tem que educar a pessoa, como eu disse antes, né? Não combater a violência diretamente com violência. Agora, o caso de cyberbullying, né, que são em redes sociais, mais comum, que é uma coisa que abrange um ambiente totalmente fora da escola, que a escola não é capaz de resolver, por exemplo, a gente aconselha a denúncia direta junto à delegacia, né? Juntar as provas, né? Tirar um print da tela, por exemplo, acumular, tentar explicar da melhor maneira possível o que vem sendo acontecendo, para poder estar combatendo isso. Outro canal de denúncia também do bullying seria interessante efetuar para o Conselho Tutelar. O telefone é o 3731-4007, que o Conselho Tutelar também vai estar averiguando e acompanhando junto às responsáveis, né, do menor infrator aí, para poder tentar resolver a situação. E quando a polícia ou a guarda municipal podem intervir nesses casos aí de crianças e adolescentes sofrendo bullying dentro ou fora da escola? O ambiente escolar, né, ele é um ambiente bem protegido, embora hoje tanto a polícia quanto a guarda ela faça trabalhos nas portas das escolas, a escola é um ambiente fechado e ele depende diretamente de denúncia. Se um professor ou uma diretora averiguar que foi um bullying mais grave, que a escola não tem condições, né, de estar lidando diretamente com isso, ele tem que acionar a polícia ou a guarda, porque como eu disse, é um ambiente fechado, depende da denúncia, né? Para a gente poder estar indo até o local, né, lavrando o BO, se for o caso, recolher as informações e dar prosseguimento no processo. Então, no caso das agressões a crianças, o telefone tem um telefone para denunciar também, é o mesmo ou não?
São os mesmos telefones, né? Em conjunto com o telefone também do Conselho Tutelar, que eu passei agora por último, que é o 4007, que o Conselho Tutelar, né, é um conjunto de pessoas que lidam diretamente com menores. Eles vão estar orientando ou repassando para a Justiça, se for o caso, quando eles verem a necessidade. Eles têm esse preparo. Estamos recebendo o comandante Tom da Guarda Municipal de Andradas, hoje falando sobre violências urbanas. Aqui em Andradas nós tivemos aí, pelo menos a sensação, né, de uns tempos para cá, né, comandante, um aumento aí da violência, ou pelo menos da sensação da mesma, né? Isso não recentemente, mas já vindo ao longo dos anos. Aqui para o caso de Andradas especificamente, qual, na sua opinião, a contribuição para esse aumento? Eu diria que, na minha opinião, né, a sensação de segurança, principalmente, o maior problema hoje é o aumento dos moradores de rua. Eu acho que as pessoas veem aí mais pessoas nas ruas em condições sociais vulneráveis e acabam se sentindo menos seguras, porque eles acabam pedindo dinheiro, abordando, pedindo comida, muitas vezes até de forma um pouco mais agressiva. E isso acaba diminuindo bem a sensação de segurança, né? Eu acho que nesses casos, quando a pessoa se sentir coagida, por qualquer maneira, ela pode estar ligando novamente para os canais de denúncias que já foi informado aqui, e evitar estar contribuindo de forma direta, né, com esse pessoal, tentar não ajudar com dinheiro, principalmente, se quiser dar uma blusa, um alimento, talvez seja melhor do que o dinheiro, porque senão acaba incentivando, né, a estadia deles nas ruas. Eu acho que hoje esses moradores é o maior caso da sensação de insegurança, no caso, né, que é o que tem se sentido aqui. Os dados de criminalidade mostram que caiu bastante, porém o número de morador aumentou, então a sensação em si acaba que não melhora. Mas o número de furtos foi reduzido, se a gente for comparar com o ano passado, o número de furto, crime violento em Andradas também é muito baixo, crime que acaba, um homicídio, por exemplo, é quase nulo comparado com outras cidades, por exemplo, do norte de Minas. Então a gente tem uma cultura de violência diferenciada, né? São crimes de menor escalão, digamos assim, porém essa sensação de segurança é fundamental para qualquer pessoa se sinta bem andando na rua. E esses moradores de rua, né? O que o senhor acha que tem aumentado? Por que tem aumentado? Seria o consumo de drogas, álcool, ou até mesmo a contribuição, né, da esmola, né? Existe uma campanha, inclusive, para não se dar esmola, porque existem ONGs que fazem esse trabalho, né, de orientação e acolhimento. Também, o senhor acha que por aí também, esse aumento dos moradores de rua, ou seria alguém de fora que vem para Andradas? Eu acho que é um conjunto, na verdade, né? Até um tempo atrás, até muito tempo atrás, vadiagem era crime, não se podia ficar na rua simplesmente sem motivo aparente, e depois mendigância também era crime, deixou de ser crime, passou a ser contravenção. E Andradas, por ser divisa com São Paulo, divisa com uma cidade grande, que é Poços de Caldas, relativamente próxima a Pouso Alegre, esse pessoal às vezes está só de passagem e acaba ficando aqui. Tem também o pessoal que às vezes sai do presídio e acaba ficando, não tem para onde ser destinado. Então a gente está trabalhando em políticas que possa destinar essas pessoas para suas cidades natais, né, onde elas têm interesse em estar ficando, e evitando que elas fiquem nas ruas. É um conjunto de fatores que leva a esse aumento de moradores de rua em Andradas. Tá, e o comandante Tom, nosso convidado de hoje aqui do Em Dia com a Notícia. Bom, a gente agradece a sua participação, a sua presença aqui no Em Dia com a Notícia, e para finalizar aí, deixa uma mensagem aí para os nossos ouvintes. Bom, eu que agradeço, na verdade, né, a oportunidade de participação. Eu queria dizer para os ouvintes que, assim, a segurança pública depende diretamente de denúncia, que a denúncia é um instrumento de cidadania, que qualquer informação fornecida pelos cidadãos poderá ser relevante à atuação dos órgãos judiciários e de segurança pública. Denunciar é garantir o direito das pessoas e do próximo, desde que o feito de maneira correta. Aos que têm medo de denunciar por qualquer motivo que seja, que possa ser feito de maneira anônima, que faça denúncia para a gente de maneira anônima, que a gente vai estar apurando a situação. Você ouviu o programa Em Dia com a Notícia.